Boa noite. É bom estar de volta em Paulo Afonso, rever parentes e amigos é muito legal, mas estar num lugar mais perto do significado de lá que nós temos nessa vida é ótimo. Desde que Karen e eu nos casamos, nós nunca moramos tanto tempo na mesma casa e no mesmo lugar como aqui. Mas ainda mais real para mim é a sensação de que nenhum lugar pelo qual eu já passei nesse planeta é realmente o meu lar. E quanto mais velho eu fico, mais desejoso de conhecer a próxima fase da minha vida eu tenho. Do meu eterno lar ao lado de Deus, garantido por Cristo a todos aqueles que já creram no Evangelho. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que somente por meio dele não há nada que possamos somar para termos a salvação, é que temos o que nós nunca mereceríamos. Mas enquanto esse dia não chega, eu me alegro em poder servir nosso Deus, tanto individualmente quanto e especialmente coletivamente, com vocês, com a igreja, com as pessoas que foram salvas para anunciar o reino de Deus e o rei deste reino. Aliás, eu já sei que no domingo passado esse foi o cerne da mensagem que o Abdênego trouxe, evangelização. Isso porque nós estamos numa série de mensagens cujo objetivo é lembrá-los ou deixá-los cientes de algumas metas que nós temos enquanto igreja. No ano passado, toda essa igreja foi convidada a participar do planejamento. Alguns vieram e representaram toda a igreja naquele momento. Nesse dia do planejamento foi decidido algumas metas. E nos domingos deste mês de janeiro de 2022, nós temos apresentado os princípios bíblicos que devem nos motivar e nortear a cumprir com essas metas. No dia 2, por exemplo, João falou sobre um programa social que queremos criar e manter. Decidimos, inclusive, que o local da ação desse programa, desse projeto, é a área rural. Por que queremos isso? Em primeiro lugar, porque existem princípios bíblicos para isso. E para quem quer saber mais detalhes a respeito disso, a mensagem do João está disponível no nosso canal do YouTube. Em segundo, porque foi a decisão dessa igreja, naquele dia que reservamos para planejar as metas e as ações de 2022. Outra meta levantada naquele dia foi ter realizado 4 eventos evangelísticos em 2022. Por isso, evangelização foi o assunto que o Abdênego trouxe no domingo passado. Ainda que essa não é uma meta que o Abdênego sozinho tem que cumprir. Essa não é uma meta que o grupo de missionários enviados de Campinas para cá tem que cumprir. Essa não é uma meta que as pessoas que estavam naquele dia do planejamento têm que cumprir. Essa é uma meta que nós, como Igreja Batista Fonte, temos que cumprir. Se você faz parte dessa comunidade, dessa família em Cristo, reunida nesse lugar, saiba que é a sua responsabilidade que essas metas sejam cumpridas. E minha tarefa hoje é apresentar mais um ponto desse planejamento, que muito mais do que apresentar nossos desejos para 2022, é destacar as áreas as quais gostaríamos de ver nossa comunidade crescendo. E eu gosto muito da área que ficou sob a minha responsabilidade para falar com vocês, discipulado. E a meta, conforme nós escrevemos no planejamento, é a seguinte: ter alcançado 32 pessoas em grupos de discipulado. E para falar com vocês sobre isso, eu escolhi um texto bastante conhecido, mas na minha experiência, muito pouco usado para se falar sobre discipulado. Sendo que discipulado é a centralidade desse texto. Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 28. Ou liguem seus dispositivos, abram seus aplicativos da Bíblia, Mateus capítulo 28. Enquanto vocês chegam lá, eu quero aproveitar e orar com todos.
Senhor, muito obrigado por estarmos juntos e por desfrutarmos desse tempo, Pai, de aprendizado da Tua palavra. É meu desejo, Pai, o meu pedido ao Senhor, que o conteúdo da mensagem de hoje seja, em primeiro lugar, vontade e realmente fiel ao que o Senhor tem a nos mostrar e nos apresenta e ensina na Tua palavra. E em segundo, Pai, que nós vivamos isso, tanto individualmente quanto coletivamente. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Antes de ler o texto, a missão da Igreja Batista Fonte aqui em Paulo Afonso é fazer, equipar e enviar discípulos de Cristo. E a nossa visão é, a partir do sertão brasileiro, ser uma igreja relevante no cumprimento da grande comissão. E se eu juntar nossa missão e nossa visão numa única frase, ficaria mais ou menos como discipular para cumprir com a grande comissão. E grande comissão é exatamente como é conhecido o nosso trecho de hoje, que é Mateus 28, dos versículos 16 a 20. Mas ainda, de novo, antes de ler, vale lembrar que essas são as últimas palavras registradas no Evangelho de Mateus. No capítulo 27, ele relatou a morte e o sepultamento de Jesus. E ele começa o capítulo 28 narrando as situações ao redor da ressurreição de Jesus. A aparição do anjo que anuncia Jesus não estar mais no sepulcro em que ele se encontrava. O encontro de Jesus com algumas mulheres quando elas iam dizer aos discípulos sobre a ressurreição do Messias. O fake news inventado pelos sacerdotes para que não acreditassem que Jesus havia ressuscitado. E vocês achando que fake news era coisa desse século. E para quem não sabe do que eu estou falando, alguns guardas, eles foram contar aos chefes dos sacerdotes o que havia acontecido, que Jesus não estava mais ali no sepulcro, e esses chefes, eles se reuniram com os líderes religiosos e pagaram uma boa grana para os soldados mentirem sobre o que havia acontecido. E além disso, garantiram que se o governador soubesse, os chefes dos sacerdotes livrariam a barra dos guardas. Nem fui eu que meteu alguma posição política nessa história. E olha que interessante o que Mateus registra no versículo 15, antes da gente entrar no nosso texto. Diz assim: e esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Mateus se refere até o dia que ele terminava o seu livro. Mas é interessante pensar que até os nossos dias, essa versão é a que mais se acredita. E com isso, começa o texto da grande comissão. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Percebam então que os discípulos foram até o ponto de encontro combinado e lá, ao virem Jesus, o texto diz que o adoraram, mas alguns duvidaram. A dúvida de alguns discípulos não era a respeito da messianidade de Jesus, ou se Jesus realmente havia ressuscitado. A palavra grega aqui, ela tem a conotação de hesitação, mais do que incredulidade. Então, a ideia é que alguns discípulos estavam a ponto de se encontrar com Jesus, mas possivelmente à distância, ao avistar aquela pessoa, ficaram na dúvida se realmente era Jesus. E realmente era Jesus. Que no versículo 18 diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ler isso no final do Evangelho de Mateus não deveria ser uma surpresa, porque Mateus foi alguém que falou muito sobre a autoridade de Jesus. Falou a respeito de autoridade no ensino,
na cura de doenças, no exercício do perdão, a autoridade que ele tinha sobre Satanás. Ele inclusive deu autoridade para os seus apóstolos para combater os espíritos imundos. E porque Jesus foi dada toda a autoridade, nós podemos obedecê-lo sem medo e sem vergonha. O nosso Deus triuno, ele está em ação para cumprirmos com a missão. Deus Pai deu a Jesus, o Deus Filho, toda a autoridade para ser Senhor desse mundo e das nossas vidas. Não como alguém que meramente senta no trono e de lá ordena que os seus súditos obedeçam ou não obedeçam, façam ou não façam alguma coisa. Nós vamos ver isso melhor daqui a pouco, mas no versículo 20, Jesus promete estar sempre presente com os seus discípulos. Tanto para eles naquele tempo, como para nós, no cumprimento dessa missão. E Jesus não é qualquer pessoa, ele é a pessoa que tem toda a autoridade. Em casa, às vezes eu peço para o Enzo chamar a Mila, e às vezes eu peço para a Mila chamar o Enzo. Sabem como eles obedecem ao chamado? Se a Mila disser para o Enzo que ele tem que ir lá, simplesmente assim, possivelmente o Enzo vai demorar. E se o Enzo disser para a Mila, por exemplo, ir para a mesa e nós almoçarmos, e simplesmente dizer isso, vem para a mesa, Enzo, ela não vai. Desculpa, Mila, ela não vai. Mas quando eles dizem, o papai está chamando, então as coisas acontecem. Por quê? Porque entrou a figura da autoridade. Pode ser também a mamãe chamou, tá? Não é só o papai. E talvez isso já tenha acontecido semelhantemente no seu trabalho. Você tem o mesmo cargo que um colega e diz que tal coisa precisa ser feita. E simplesmente assim, o colega dá uma disfarçada, sai de mansinha, mas quando você diz que foi o chefe que pediu que ele fizesse, então a coisa muda. Por quê? Porque você está acompanhado de quem tem autoridade. Jesus, ele tem toda a autoridade. E ele nos dá uma missão. E nós devemos encarar essa missão como esse funcionário, que encara a sua missão de avisar os seus colegas o que eles precisam fazer a pedido de quem manda, de quem tem autoridade, do chefe. Isso precisa ser feito sem medo e sem vergonha. Eu tenho dito missão, mas que missão é essa? Esse texto da grande comissão, ela geralmente enfatiza, vocês que talvez são mais antigos na família de Deus, creram nele há mais tempo, têm estudado as escrituras há mais tempo, talvez já tenham escutado que nesse texto se enfatiza muito o ide, ou o vão, como começa o versículo 19. O texto geralmente usado para convidar ou convocar missionários para levar a palavra de Deus a todos os lugares do planeta. Diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E apesar de ser verdade a necessidade de missionários, de irmãos e irmãs enviados para anunciar o evangelho e plantar igrejas que adoram Deus em espírito e em verdade, que ensinam diligentemente a palavra de Deus e continuam replicando o modelo bíblico de expansão do reino de Deus até que o Senhor volte. O imperativo desse texto, o destaque desse texto não está em ir, não está no vão. E eu sei que isso pode ser confuso, porque em português, vão é um verbo, ele está no imperativo. E de fato, gente, como deveria estar? Essa palavra no imperativo no português, ela é a tradução correta, ainda que no texto grego ela seja um particípio. O imperativo e centralidade desse trecho é façam discípulos. E no original é uma só palavra, é o verbo, a gente não tem o verbo de fazer discípulos. Não é somente discipular, mas vamos supor que fosse. No original é somente uma palavra, é um verbo. E essa é a centralidade da grande comissão. Discipulado é a palavra-chave desse trecho que, como eu disse, muitas vezes
é super enfatizado para envio de missionários. E eu não acho ruim ou errado que utilizem esse texto para enviar missionários, mas eu acredito que o foco para isso não deveria ser o vão. O foco deveria ser o objeto de fazer discípulos, que é o quê? De todas as nações. Explicando talvez um pouquinho diferente aqui. Como eu disse, fazer discípulos é uma palavra só no grego, no texto original. E esse é um verbo transitivo. Ele precisa de um complemento. Então, em grego, só dizer façam discípulos é uma ideia gramaticalmente incompleta. Porque ela precisa de um complemento. E qual é o complemento dado pelo próprio Senhor? De todas as nações. Façam discípulos de todas as nações. E a meu ver, aqui está o destaque, que a gente diria, missiológico do texto. Porque o vão que começa no versículo 19, ele está, a meu ver, mais ligado à atitude que todos nós precisamos ter do que propriamente um lugar específico para ir. Ir para algum lugar depende dessa atitude ativa ou proativa de sair do lugar, de fazer alguma coisa. Pessoalmente, eu creio que existe sim um texto bíblico que dá destaque na geografia. Atos 1. Não é o texto de hoje, mas existe. E é desejo do nosso Senhor que nós não fiquemos parados. Nós precisamos ter a atitude de tomar o primeiro passo. Precisamos sair do lugar, nós precisamos ir. Para quê? Para fazer discípulos de todas as nações. Eu tive um professor de hermenêutica, e para quem se lembra, hermenêutica foi uma das matérias que nós tivemos no ano passado com Abdênego, no Alicerce Bíblico. E esse professor, eu ajudei em anos seguintes, depois de ter sido aluno dele, ele sempre colocava uma pergunta na prova dele, na prova final dele. E a pergunta era: qual o mandamento da grande comissão? E vários alunos respondiam: fazer discípulos. E quando recebiam a prova, o professor tinha corrigido como uma resposta incompleta. Por quê? Porque a resposta, conforme o texto bíblico, é fazer discípulos de todas as nações. E como é que nós fazemos discípulos de todas as nações? Antes de responder essa questão, eu queria que você percebesse que se eu entendo esse texto destacando ou enfatizando o envio de missionários, então eu corro o risco de achar que enviar missionários é o cumprimento da grande comissão. Mas o cumprimento da grande comissão não é somente o envio de missionários. Para cumprir a grande comissão, o Senhor Jesus Cristo nos diz para, primeiro, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito, conforme o final do versículo 19. E para que isso aconteça, para que haja pessoas para serem batizadas, nós precisamos fazer o quê? Anunciar as boas novas. Ninguém será um discípulo de Cristo sem antes conhecer e crer no Evangelho. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou. Entendam, meus queridos, que não existe discípulo sem anúncio da verdade, sem alguém ouvir do Evangelho. Pessoas precisam ouvir e depois de ouvir, elas precisam crer. Depois que elas creem, nós as batizamos como ordenou o Senhor Jesus. Confiar na ação soberana de Deus, de que na pessoa de Jesus Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados, é pré-requisito para que haja discípulos de Cristo.
A missão da nossa igreja é, de novo, fazer, equipar e enviar discípulos de Cristo. Você que já faz parte dessa comunidade, o quanto você tem contribuído para o cumprimento da grande comissão? E eu não estou pensando em você somente como um agente de promoção de novos discípulos. Eu estou pensando em você também em termos de discípulo em desenvolvimento. Dê uma olhada em como definiram discipulado. Nesse sentido, minha pergunta é, como participante dessa comunidade, você tem feito parte de um processo, do método de Jesus, para amadurecer a sua fé e o seu caráter? De onde eu tiro essa ideia? Como a gente também escutou no vídeo. Além de batizar, Jesus diz que o processo de fazer discípulos de todas as nações inclui, como diz no versículo 20, primeira coisa que eu queria ensinar a obedecer a tudo o que Jesus ordenou. Aqui na fonte, nós temos hoje 18 pessoas envolvidas em grupo de discipulado, seja como discipulador ou como discípulo ou discipulando. Essas 18 pessoas se encontram com alguma frequência para aprenderem tudo o que Jesus ordenou para que possam obedecê-lo e, consequentemente, viver conforme a vontade de Deus. O nosso alvo é que no final do ano nós tenhamos pelo menos 32 pessoas envolvidas nesses grupos. Meu sonho é, na verdade, ver toda a igreja envolvida em discipulado. Por quê? Porque eu acredito ser a forma mais eficiente de fazer, equipar e enviar discípulos de Cristo. Vejam, aqui como em várias outras igrejas, existem diferentes oportunidades, formas de se aprender. Isso aqui, o que nós temos agora, é o que geralmente nós chamamos de pregação. Eu falo e vocês escutam. Nós também temos aqui, assim como em outras igrejas, a escola bíblica. Uma excelente oportunidade para ouvir, apresentar as dúvidas, comentar as suas experiências. Existe uma interação semelhante a como existe nas escolas que vocês já estudaram, já passaram, os nossos filhos estudam. Eu sinto muito por nem todos aproveitarem dessa oportunidade. E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que grande parte do meu crescimento no conhecimento da palavra de Deus, ela vem de escola bíblica. E aqui nós prezamos para que o conteúdo seja bíblico e relevante. Nós também temos aqui as koinonias. São os grupos nos lares que acontecem durante a semana. Eu sei que existe uma cultura das igrejas na região em se ter um culto, geralmente chamado de culto de oração, durante a semana. Mas eu acredito que os grupos nos lares, eles podem ser ainda melhores se levarmos a sério o propósito e o desejo de estar com irmãos e irmãs, orando uns pelos outros, aprendendo da palavra juntos, uns pelos outros, um com os outros. E finalmente, os grupos de discipulado. São grupos de no máximo 5 homens ou 5 mulheres que se reúnem para estudar temas específicos da Bíblia e juntos refletem sobre como colocar o ensino bíblico em prática. A ideia é aprender tudo o que Jesus ensinou para obedecê-lo em todas as áreas das nossas vidas. Os desafios profissionais que nós temos, os desafios familiares, ministeriais, acadêmicos. Eu havia dito que nosso Deus triuno, Ele está em ação para cumprirmos com a missão de fazer discípulos de todas as nações. Deus Pai, que orquestrou a salvação, dá a Jesus, o Deus Filho, que executou a salvação, toda a autoridade para cumprirmos o dever de fazer discípulos em todas as nações.
levar o evangelho para batizar os convertidos e ensinar os discípulos a obedecer Jesus em tudo, seria impossível sem a presença da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. É Ele quem convence o pecador e é Ele quem nos capacita a se lembrar e a ensinar a verdade de Deus, a Bíblia. Nós não estamos sozinhos nessa tarefa. Nós podemos e devemos contar com Deus. O próprio Jesus nos prometeu: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele está próximo, Ele está disponível, e ninguém mais do que Ele deseja mais o cumprimento da grande comissão, de fazer discípulos. De fazer discípulos de todas as etnias, de todas as nações. E concluindo essa mensagem, eu gostaria que vocês ouvissem um irmão e uma irmã aqui do nosso meio. Eu perguntei para eles o que eles têm ganhado por fazer parte de um grupo de discipulado. Ouça o que eles responderam. Participar do grupo de discipulado tem sido uma experiência transformadora em minha vida. São momentos onde, além de aprender da palavra de Deus, tenho aprendido a compartilhar as alegrias, as dúvidas, as frustrações, momentos em que aprendemos a olhar para o mundo de uma perspectiva bíblica, uma perspectiva de nova criatura, onde a comunhão entre os irmãos fortalece a nossa fé e nos motiva a vivenciar o Evangelho de Cristo em nossas próprias vidas, sendo testemunha deles para todo mundo. Boa noite, igreja, graça e paz a todos. Bem, o que eu tenho ganhado em estar num grupo de discipulado é algo que é inexplicável e ao mesmo tempo é intenso. Tem sido enriquecedor, tem sido valoroso demais para o meu dia a dia. Conhecer mais da palavra, trocar experiências no grupo, trocar experiências de vida, né? Ministrando, juntando isso tudo à experiência de estar lendo e conhecendo mais da palavra de Deus, né? Da Bíblia, aplicando esses conhecimentos no dia a dia. Então, assim, é uma experiência que eu tenho e que, se eu pudesse, eu estenderia a todos que me cercam e que ainda não tiveram essa experiência. Eu digo a vocês que o discipulado para mim tem sido o meu maior ganho nesses últimos anos. Estar mais próximo de Deus, estar mais próximo das pessoas, estar mais próximo daquilo que Ele espera de nós, tem sido algo que, nossa, eu nem estou conseguindo descrever, mas posso garantir que é uma das melhores coisas que tem acontecido na minha vida. Eu recomendo a todos. Eu também recomendo a todos. Mas isso é mais do que uma recomendação por parte do nosso Salvador. É uma ordem. Vão e façam discípulos de todas as nações. Se você tem interesse em fazer parte de um grupo de discipulado, eu gostaria que no final do culto você procurasse o Fagner e a Daiane. Eles vão anotar o seu nome e eu vou fazer o melhor que eu posso para que você faça parte de um grupo de discipulado o quanto antes. Para cumprirmos com a meta desse ano, isso é secundário. O desejo é que todos nós possamos ser discipulados e um dia nos tornarmos discipuladores. Discipulado é a metodologia que o próprio Cristo usou e é também a que queremos usar para, no final, cada um de nós sermos mais parecido com Ele e a igreja. Ser uma noiva ainda mais bela para a honra e glória do noivo que nos salvou. Pai, muito obrigado por estarmos juntos aqui de novo.
Obrigado pela mensagem, obrigado pela tua palavra que é completa, que é suficiente, que é infalível. Te agradecemos, porque por meio dela reconhecemos o que precisamos fazer e conseguimos avaliar onde estamos nessa caminhada. Pai, enquanto igreja, enquanto comunidade, enquanto Igreja Batista Fonte aqui em Paulo Afonso, nos ajude, Pai, a não somente para chegar no final do ano e nos alegrarmos no cumprimento dessa meta, mas de fato, Pai, para ver pessoas engajadas em obediência à Tua palavra, sendo discipuladas para que no futuro também sejam discipuladoras e nós alcancemos, Pai, discípulos em todas as nações, levando as boas novas, batizando os convertidos e ensinando eles tudo o que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Que nós ensinemos a obedecer, que não seja somente uma informação, mas que seja vida na vida, para que todos nós caminhemos para a cruz do Calvário, como exemplo, Pai, daquilo que nós temos no nosso Salvador. Eu agradeço e oro, em nome de Jesus. Amém.